Deus me livre. É verdade. Depois que pregar, passa por tremedeira nas pernas. Depois de 30 anos. Então eu vim. Nossa. Depois de 30 anos. Depois de 38. Isso é bom, filho. Significa a dependência. E é engraçado que eu conversava com Deus semana e falava, por que isso, né, Deus? Assim, as coisas que a gente faz bem, a gente não treme pra fazer, não é? Então, assim, eu não faço bem isso, eu tremo nas pernas. Por que Deus me empurra, né? E aí Deus falava assim que não se preocupa, porque a sua responsabilidade é apenas a metade. Então eu tenho que falar. Só que a gente que está sentado, quando está sentado, o que devia tremer? Não é verdade? O profeta anuncia e a gente não faz, a culpa é de quem? O profeta liberou. Quem devia tremer é quem está sentado. Eu fiquei, Deus, é verdade. Quantos foram provados a semana pela palavra do domínio próprio? Já na segunda-feira. Foi 4, 5, 6 na canela. A Bia tava lá, né, Bia? Cadê a Bia? Tá aí? Né, Bia? Coitada da Bia, escutou tanto eu xingar lá. E a pessoa tá, domínio próprio, domínio próprio. Olha o que o Adriano falou. Então a gente é aprovado, a gente ouve aqui e é aprovado. É verdade. E eu, né? Tá tremendo as pernas ainda, mas Deus falou, tá tremendo um pouquinho menos. E o profeta vem anunciando, o Dario vem anunciando que esse é o ano da casa. Né? 2012 é o ano da casa. E ele deu várias dimensões da casa. Falou do oikos, falou do domus, falou da casa como igreja. E buscar Deus, falei, Deus, o que o senhor quer falar sobre a casa? O que o senhor quer que eu fale? Né? Porque eu tenho eu não quero ser o Adriano como Adriano, eu não quero ser como o Dario, eu quero ser como o Pablo. Né? A minha ação não é profética, como o Victor, não é profética, a minha ação é um mestrado, eu ensino. Então eu pego o que eles falam e traduzo para quem ainda não compreendeu. Né? O que o senhor quer traduzir? E Deus me fez lembrar em Isaías 38 a história do rei Ezequias. Todos conhecem? Sim. Creio que todos conhecem a história do rei Ezequias. Ele batalhou contra a Síria e logo depois veio um decreto sobre a vida dele. O profeta Isaías chegou para ele, não precisa ler, todo mundo conhece, né? O profeta chegou para ele e falou, prepara a sua casa, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí, eu escutei várias vezes esse texto e nunca prestei atenção nisso. Deus me fez perceber algo interessante. O rei vira para a parede e fala, Deus, olha para mim, eu andei em retidão. Vamos ler essa parte? Essa parte é interessante. Isaías 38. Acho que o versículo... E aí, querido, da apologética? 38. Hora que ele recebe o decreto e começa a falar com Deus. 2. Dê pra mim, pessoal. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho servido, com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito e tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Na Bíblia da Tia Cris vai falar que ele andou com fidelidade, com interesse de coração e fez o que era reto. Não é isso? E Deus olha para ele e faz o quê? Olha o choro dele, para a oração dele e concede mais 15 anos. O que eu entendo com isso? Que Deus concordou com ele. É verdade, você andou em interesse de coração, você andou em retidão. Mas ainda assim a casa dele estava em desordem. Então, o que eu percebi com isso? É possível a gente andar com interesse de coração, com retidão, com fidelidade diante de Deus e a nossa casa está em desordem. É muito interessante isso. E a gente vê isso na religiosidade. A gente vê grandes profetas pregando para multidões e a casa dele está destruída. A gente vê cara que vive o dia inteiro na igreja, diácono que arruma, faz isso, vai para lá e para cá, e a casa dele, uma desordem. Acontece ou não acontece? Sim. Deus acrescenta 15 anos para esse rei. E aí, continuando a história, ele melhora da doença que ele estava e vai um general da Babilônia visitar lá o Judá. Ele entra, bota o cara para dentro,
mostra um tesouro, né? Leva lá para comer as coisas mais bonitas que ele tem lá. E o Isaías, quando vê aquilo, fala: Rei, o que você fez? O que você fez, rei? Você botou tudo a perder agora. Seus filhos vão ser tomados pela Babilônia, eles vão vir aqui e vão tomar. O rei fala o quê? Ele fala: não tem problema. Se a Babilônia vier aqui e tomar tudo que eu tenho, vai durar. Enquanto eu viver, eu vou viver com paz e tranquilidade. Então aí a gente consegue começar a traçar o perfil de Ezequias, né? Era um rei que, teoricamente, ao que parece, seguia o que Deus queria, era reto, tudo, mas não pensava muito na sua casa, não pensava muito na sua posteridade. Porque para ele falar: se os caras vierem tomarem aqui Judá, mas eu viver bem, tudo bem. Vou desfrutar em paz e estabilidade que eu viver. Verso 8 fala isso. Né? Por favor. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus, e ela já cobriu a escadaria de Acás. Acho que é 39, isso. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu: pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Olha só o que ele fala. O profeta olha para ele e fala: sua família vai ser tomada, vai ser levada cativa para a Babilônia. E acontece isso. Sabe que acontece isso? Ele fala: tudo bem, enquanto eu viver eu vou desfrutar de paz e tranquilidade. O que eu quero dizer com isso? Já tivemos algumas palavras aqui falando sobre casa, algumas áreas específicas das nossas casas. Acho que o Dario mesmo já falou sobre relacionamento, marido e mulher, né? Hoje eu quero falar sobre finanças. Glória a Deus, amém. Quando o Adriano falava na semana passada, eu dava pulo, porque eu já sabia que era isso que ia falar. E o Adriano falou bastante sobre governo pessoal. Como fez Isaías, eu te pergunto: como vai a sua casa? Como você vem empregando o recurso que Deus tem colocado nas suas mãos? Né? Será que você estaria pronto para ir embora? Estaria tudo arrumadinho? Né? Então eu quero falar sobre isso. E há muito tempo na igreja se pregou o Evangelho da Prosperidade. Venha para Jesus e ganha um carro novo. É mais ou menos isso, né? O Evangelho da Prosperidade. Venha para Jesus e não passe mais fome. Vai ter gás na sua casa. Não é assim? E eu quero dizer o seguinte: o Evangelho é da prosperidade. Só que não é isso que é prosperidade. Prosperidade não é ter carro novo. Prosperidade não é ter... É também isso. Mas não é só isso. A definição de prosperidade, para simplificar, é o seguinte: é eu ter aquilo que eu preciso no momento que eu preciso. Se eu preciso de um pão, eu tenho o pão, eu preciso. Se eu estou com fome, eu tenho pão. Se eu estou cozinhando meu café, acabou o gás, chega o gás lá na porta, toca. Isso é prosperidade. Independe de ter carro novo, independe de ganhar bem, independe de uma série de coisas. E a gente tem ouvido muito isso. O Adriano Vitor bate muito nessa tecla, né? Na palavra de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Durante muito tempo também a igreja parou aí. Eu amo a Deus, então tudo vai cooperar para mim. Tudo vai me ajudar porque eu amo a Deus. Só que tem o resto. Aqueles que são chamados segundo o propósito. Então eu quero dizer uma coisa. Propósito e prosperidade estão juntos. Por quê? Deus não vai te enviar para um lugar sem te preparar com tudo aquilo que você precisa. Isso é fato. Deus nos prepara em silêncio e depois Ele nos expõe. Né? Tá aí Davi. Ninguém sabia quem era Davi, né? Ele já tinha lutado com o leão, ele tinha lutado com o urso. A hora que chegou lá, o filisteu era pequenininho perto dele. Então eu quero dizer o seguinte: se você tem um propósito, você é próspero. Deus nos prepara em silêncio, quando estamos prontos, Ele nos expõe. Quero ler Deuteronômio 5, 32 e 33. Nosso propósito. Cuidareis em fazer
como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desvieis, nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandou o Senhor vosso Deus, para que vivais bem. Vivais bem. E prolongueis os dias na terra. Tem os dias prolongados. Possuir a terra. Lê o finalzinho de novo? Prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Não, dê tudo. Tem a vida boa. Para que vivais bem. Bastante. E prolongueis os dias na terra que vos haveis de possuir. Olha que coisa. Olha que lindo, deixa eu ver aqui. Vai lá. Portanto, tratem de agir como Deus ordena. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Prestando atenção em tudo? Deuteronômio 5, 5:32. 32. Ó, de novo, presta atenção. Portanto, tratem de agir como Deus ordena. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Andem de forma correta pelo caminho que o Eterno indicou, para que vocês tenham uma vida boa e vivam muito tempo na terra, que daqui a pouco será de vocês. Olha que tremendo isso. Não é tremendo isso? Não, vou ler de novo, vocês escutaram. Vocês escutaram isso? Olha, para que vocês tenham uma vida boa, vivam muito tempo na terra e daqui a pouco será de vocês. Que tremendo isso, gente. 3 promessas para quem cumpre o propósito. Esse caminho, eu creio que não é o caminho geral para todo mundo. Há um caminho. O caminho é Jesus. O forte é Jesus. Esse é o caminho. Né? Fazer o que ele fez, pensar o que ele pensava. Mas eu acredito que o Gil tem um caminho a trilhar. Deus criou ele com alguma coisa para fazer alguma coisa. Né? Eu vi o mais irmão falando. Ninguém faz assim, né? Ah, criei isso daqui. Pra que serve? Ah, eu queria um caderno. Primeiro tem uma função. Depois você cria certa coisa. Então, Deus criou o Gil já sabendo, o Gil vai se dar bem ali. Vai, anda nesse caminho, Gil. Se você andar nesse caminho, você vai ter vida boa, você vai ter seus dias prolongados, vai possuir a terra. Glória a Deus, eu creio. Tremendo. 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 Forte. Tremendo. Então, baseado em tudo isso que eu falei, só tem 2 formas de a gente não ser próximo, tipo isso. Sim. Primeiro, tá fora do propósito. Se eu tô fora do propósito, Deus me dá os recursos que eu preciso. Se o meu propósito é carregar saco de areia e eu tô querendo fazer outra coisa, Deus não vai me dar saco de areia. Você concorda comigo? Grande exemplo disso, o povo de Israel quando saiu do Egito. Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Só que eles desviaram. O que eles ficaram? Eles se contentaram com o maná que caía e tinha gostinho de mel. Não receberam a terra. Ficaram com Contentaram com o povo. Ficaram com o maná. Deixa eu Deixa eu pegar. Então, essa é uma forma de não ser próspero, né? Mas assim, eu acho que é a forma menos perigosa, porque a gente tem um vídeo aqui é Adriano batendo, é Dario batendo, é Vitor batendo, é Thelma batendo, é Times batendo. Propósito. Faz 4 anos que eu ouço propósito aqui. A Cris tinha até pedido para eu pregar sobre propósito. Eu falei, não vou pregar sobre propósito. O Glauco ouviu essa pregação, né, Glauco? Não vou. Estou careca de saber de propósito. Estou careca de saber o que é propósito, o que é dom, o que é caminho. Quem não tá é porque é careta. Mas a versão do Pablo de propósito é interessante a gente ouvir. Domingo a Thelma. Domingo a Thelma. Isso que é pelo de Pode esquecer, deixa Desculpa. Então eu não posso acreditar que. Eu acho que assim, tem gente, vamos dizer, que não está no 100% do que Deus traçou no propósito. Isso eu posso aceitar. Mas que as pessoas não entendam o seu propósito, eu não acredito que tem isso comigo. Eu tenho ouvido muito. Né? Mas a segunda forma de não ser próspero, dos filhos de Deus não serem prósperos. E eu acho que aí é que a gente vai. Aí que é o problema. É gastar os recursos que Deus manda com aquilo que não é propósito.
Né? Acontece. A primeira forma é estar fora do propósito. A segunda forma de não ser próspero é gastar os recursos que Deus envia com aquilo que não é o propósito. Quer um exemplo disso? Filho pródigo. Filho pródigo tinha tudo. Tinha tudo que ele podia querer. O que ele quis fazer? Ele quis sair da casa do pai dele, gastar o dinheiro, pegar a herança, desfrutar a vida. Assim como o rei Ezequias. Vamos desfrutar. Vamos desfrutar. E eu não sei, estamos vendo uma geração eclesiástica, vamos dizer, que se preocupa muito com hoje, né? Então você vê, não querendo falar mal das igrejas, nada disso, nem ninguém especificamente, mas as igrejas se preocupam com o quê? Vou ter um assento bonito, confortável, ter um belo aparelho de som, né? Não que seja ruim isso, não que seja ruim, eu acho que, né, tem que ter certo conforto, a gente busca isso, né? A igreja só pensa em desfrutar o bom, né? Aí eu fiquei pensando muito sobre o que o Adriano falou, governo pessoal. E eu tô no... É muito, como fala, latente isso pra mim, porque eu comecei a viver isso na minha casa. A questão da finança e do governo pessoal. Que às vezes Deus faz umas coisas e a gente não entende. Então, a gente, vou contar um particular nosso, a gente teve uma queda de entradas de quase 50% do que a gente recebia. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. E a gente não entende muito porque acontecem essas coisas. E aí a gente começa a pensar, a buscar de Deus, e Deus explica pra gente, fala assim, não, se a gente tá conseguindo viver hoje, não tem dívida, é porque eu estava gastando coisa que não era propósito. A gente acertou, sentou, parou, vamos repensar, vamos fazer tudo de novo. E foi a melhor coisa que pode acontecer nas suas vidas, em Isatati. Porque, primeira coisa, a gente nunca tinha conversado sobre finanças. Nunca. Eu acho que é o primeiro ponto do homem e da mulher. Garanto que como ela, tem muitas mulheres aqui que não sabem quanto o marido ganha. Eu não sabia. Não porque a gente não conversava. Eu estava lendo um livro do Gustavo Cerbasi, é muito interessante. Ele fala que o dinheiro tem um charme, entre aspas, né? De se esconder. Ele nunca é culpa dele. Já perceberam isso? Então, quando é namorado, vai todo final de semana comer lanche. Todo 3 vezes por semana sai para comer lanche. Quando casa, não vai nem tomar café na esquina. Não é falta de dinheiro, é falta de romantismo. Não é verdade? Quando o marido lá anda todo mulambento, né, não troca de roupa, não é falta de dinheiro. O dinheiro é mulambento. Não é assim? É assim mesmo. O dinheiro nunca é culpado, já perceberam? Ele se disfarça de um jeito, mas o principal motivo disso é a falta de conversa. Comunicação. Ele contava uma história lá bem interessante até. Que a mulher queria fazer uma viagem, não sei pra onde. E o marido, não, espera, vou fazer uma surpresa pra você. E a mulher, vou viajar. Não, pera que eu vou fazer uma surpresa. Aí deu 6 meses lá e ele chega. Essa surpresa chegou. Chegou, ele aparece com um carro lá. A mulher olha para aquele carro assim, né? Fica brava. É zero, não sei. Mas eu não queria carro, eu queria uma viagem. Na melhor das intenções, o homem foi lá, gastou os recursos, né, seria da viagem que iria agradar ela, mas o que não era o que ela queria. O que me faz pensar isso? Se eu não converso com a Tati, eu falo assim, Tati, pra onde nós vamos? Vamos pra lá. Nós dois vamos nos frustrar, porque ela vai querer fazer o que é dela e eu vou querer fazer o que é meu. Sem concordância. Sem concordância. Né? Muitos não sabem, muitos maridos não sabem quando as mulheres ganham, quando as esposas ganham e vice-versa. Sabia que a gente não sabe quanto que a gente gasta? Eu fiquei surpreso. E olha que eu sou... É verdade. Né? Eu sou de anotar. Eu comecei a anotar e fiquei surpreso quando eu gastava no mercado. Eu fiquei surpreso, gente. Não é possível como tudo isso. Não, porque assim, às vezes a gente vai no supermercado, precisa de 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, a gente, a hora que sai, a gente traz uma multifuncional
traz, né? Aí chega em casa, cadê o açúcar? Esqueci. Isso é verdade. Acontece só comigo quando isso aí. A gente não. Então, hoje, agora então uma regra lá. Uma regra. Tudo que a gente precisa, a gente bota na lousa. A gente vai pro supermercado, passa na lousa. Se eu chegar lá, se eu chegar lá no supermercado e lembrar que faltou café, a gente vai ficar sem café. Não vou comprar. Vou botar no papel. Quer café para na semana que vem agora. Difícil. Traçar planos e cumpri-los. Onde a gente quer chegar? A gente trabalha. Primeiro assim, eu quero deixar claro que eu não estou fazendo nem apologia ao dinheiro e nem a desapologia ao dinheiro. Né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não estou pregando aqui o amor ao dinheiro. Só estou pregando o seguinte, hoje, a nossa maior arma como reino, como reinos isolados, cada casa, são nossas finanças. Não é? Se o Dario levantar hoje, precisamos levantar 10 mil reais para amanhã para Cuba. Será que a gente tem? Será que a gente tem? Não tem. Né? Será que naquela época lá os soldados ficavam na casa deles lá, com a espada deles, ficavam enferrujando? Não, será que ele dava um tratinho lá? Ficava preparado, se a Síria vier amanhã? Né? Então assim, será que a gente traça planos no sentido de conquistar a terra que Deus prometeu? Será que a gente traça planos? Ou será que a gente está vivendo para nossos deleites e nossos... que não é ruim também. Tem que ter uma casa boa, Deus falou que a gente vai viver bem. Os dias prolongados, isso é terra. A gente tem que viver bem. Tem que comer o que tem vontade. Nosso filho tem vontade de comer um chocolate, a gente tem que ter dinheiro para comprar o chocolate. Né? Só que, será que se a gente for instigado, precisamos 5 mil para amanhã, vamos botar no bolso aí. Será que a gente consegue? Alguém está preparado para isso? Traçar planos. Finanças é um negócio muito engraçado. Você prepara. Já é. Você quer que eu grave essa parte? Não grava não. Eu venho conversando dei uma pincelada do Dario, né? Eu quero me aprofundar nessa parte de finanças assim. Acho que vai separar o material. Então, eu quero lá. Eu quero me aprofundar nessa parte. Por quê? Porque é uma coisa muito dinâmica. Né? Ontem, semana passada, a poupança rendia razoável. Hoje não rende mais. Né? Eu até conversei com o Dario antes de vocês, Deus está me impressionando para algumas coisas. E eu creio que meu ministério de mestrado está mais ligado a isso do que a daqui. Aqui eu não sinto a vontade. Agora, de repente, a gente senta numa mesa e conversa e explica o que é renda fixa, o que é, o que eu faço com o meu dinheiro, né? Quem tiver a oportunidade de ler esse livro do Gustavo Cerbasi, chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é maravilhoso. Ele fala certas coisas que a gente fala, meu Deus, é verdade. Na hora de comprar um carro. Na hora de comprar um carro. Ele fala, o segundo carro, em 2 anos, em 2 anos custa um carro novo. E ele mostra as contas, você fala, é mesmo. Ele quebra alguns paradigmas que sabe, para nas nossas cabeças, por exemplo, eu vivo de aluguel, viver de aluguel é ruim, ele prova que viver de aluguel é bom. Se você pegar o valor do aluguel na casa que você mora, que vai ser menor do que você pagar uma prestação, por exemplo. Você botava na poupança, agora não dá mais, porque caiu. Você bota na poupança, você compra um imóvel melhor do que o que você vive. Então assim, é uma coisa muito dinâmica. Então eu até conversei com o Dario, eu queria ter a oportunidade de dar não um curso, mas dar, sabe, um ensinamento, passar algumas coisas que eu sei e eu aprender mais também, preciso aprender mais, porque as coisas são dinâmicas na economia, né? Vai falar sobre investimento, falar sobre poupança, falar sobre, né, organização. Não, tem que preparar, calma lá, tem que preparar. Mas assim, quero dizer assim que o ouvido mais perto da boca aqui é o meu.
Eu não estou falando aqui porque eu sou super organizado, porque minha casa vive super bem. Não, porque eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso, estou passando por uma revolução financeira na minha casa. E eu descobri que a gente gastava muito para nosso desfrute. Tem que ter isso também. A gente gastava muito. Que não era para priorizar. Né? Graças a Deus não temos dívidas, mas assim, eu quero me colocar à disposição de quem precisar para. Olha, eu preciso de organização. Se você me ajude a me organizar aqui com minhas dívidas, com a minha. Adriano Vitor falou semana passada que a culpa não é do cartão de crédito, né? O cartão de crédito é uma excelente ferramenta. Eu compro tudo no cartão de crédito. Até porque a gente ganha milhas, né? A Karina é aquele cupom mania, né? Já assistiram aquele programa Cupom Mania? Os caras não gastam nada, só é a Karina. Tudo ela passa lá para ganhar os pontos lá. E é verdade, é uma grande arma, uma grande ferramenta o cartão de crédito. Mas tem que ser usado com adulto. Né? Eu conheço um governo, um reino pobre. Vocês já ouviram falar de um rei pobre? Algum rei pobre? Um rei da história pobre. Eles souberam governar sua vida. E se era pobre, com certeza foi um rei de outro reino. Quer dizer que a gente precisa ser próspero. A gente precisa ter posses para dominar a terra. Para finalizar, eu quero ler Mateus 44, 13 e 44. 13 e 44. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo que possui a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, o qual eu pego tudo que eu tenho, abro mão de tudo que eu tenho e compro para ter algo maior. Sabe o que é isso? Investimento. Sabe o que é investir? Muita gente fala errado, né? Eu vou investir num livro. Você não investe em livro. A gente só investe naquilo que a gente compra barato para vender caro. Isso é investimento. Então, se eu pego tudo que eu tenho, né? Não é assim? Não é assim lá na belezinha lá? Você compra umas baratas e vende mais caro que no lucro, não é assim? Não é assim? Não muito mais caro. Isso aí, vai galera, tá filmando, hein? Vai galera. Não, pra ele é investimento. Mas tem gente que fala assim, vou investir no livro. Não vai investir, você vai gastar no livro. Então é esse tipo de definições que eu queria trazer, entendeu? Porque gastar não é ruim, então peso essa palavra, não tem? Ah, vou gastar. Mas quem gastar, a roupa não gasta? Filho não gasta? Tem que gastar. Tem dinheiro pra gastar. Não é? Tem que saber com quem gastar. Verdade? Então assim... Tem que gastar investindo. Gastar, então, às vezes não. Mas estou procurando ser de investimento. Então o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Olha só que legal, a gente pega tudo que você tem, e compra esse tesouro. Mas se eu não tenho nada, como é que eu vou comprar? Se eu gastei tudo com roupa, com chocolate, com sei lá o quê, como é que eu vou comprar esse tesouro escondido? Né? Acho que Lucas 9, acho, fala comprar sem dinheiro. Dá tudo que você tem, tira tudo, mais ou menos isso. Comprar sem dinheiro. Hã? Lucas 9, bom, não importa. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: pra gente ser forte, pra gente ser um reino forte, sim, comprar esse dinheiro. Venham todos vocês que são cristãos, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem, vinho, sem dinheiro, sem tudo.
o seu trabalho lá Então assim, eu acredito que a gente, para possuir a terra, como fala lá em Deuteronômio, para ter vida longa, a gente precisa ser próspero. Para ser próspero, a gente precisa estar no caminho. Né? Uma coisa puxa a outra, vocês perceberam? Uma coisa puxa a outra. Como é que a gente vai ganhar o mundo? Você imagina, como que eu vou ganhar um rico? Você chega lá, o cara tem tudo na casa dele. Fala, vem pra Jesus, minha casa, eu copo a lata de azeitona aberta. Né? Meu prato é um negócio de marmelada. E eu quero esse Deus aí. Esse é a prosperidade. Mas aí que tá. Se eu sou filho e eu não tenho prato na minha casa, por quê? É culpa minha ou culpa de Deus? Né? Põe ordem. E eu coloquei duas coisas com relação à ordem aqui. Ordem, primeiro, fala de prioridade. O que eu devo gastar primeiro? Onde eu devo investir primeiro? Onde eu devo pôr meu dinheiro primeiro? Ordem, prioridade. Quando Deus fala para Ezequias, põe ordem, ele está falando, você tem que pôr uma prioridade. E a segunda coisa, organização. Né? E da organização vem saber quanto eu gasto, saber o que eu gasto, saber quando que eu pago o cartão, saber quando é quanto. Tem gente que, se eu deixar para minha esposa pagar a conta de luz, ela fica sem luz. Ela não sabe nem onde ela pôs a conta. Né? Então quero declarar que a gente já viveu o tempo de desentulhar os poços. Né? A gente viveu esse tempo. Desentulhar poços significa melhorar a nossa terra. Significa isso? Sim. Quando eu desentulho um poço, porque vai florescer minha terra, eu vou ter água, eu vou ter... E eu quero dizer que agora nós estamos num tempo de construir pontes. Amém. É mesmo. Eu acredito nisso. A gente precisa alavancar para a geração. E como a gente vai alavancar isso? Com recursos? Também com recursos. Né? Com recursos financeiros, recursos educacionais. Eu acredito que está na hora da gente fazer o contrário do que Ezequias fez. Ezequias falou, deixa eles invadir. Eu vou botar aqui mesmo, não tem bonito. Está na hora da gente pensar, não, eles vão vir, então vamos construir um ponte, vamos construir, vamos fortalecer nosso exército. Amém? Amém. Tá. Amém. Glória a Deus. Certo. Tem perguntas? Tem pergunta? Amém. Glória a Deus. Deus foi claro e específico, não é? Sim. Não precisa nem desenhar, precisa? Não. Não precisa, né? Não precisa nem desenhar. Certo? Coloque em ordem sua casa. Na sua casa, especificamente as suas finanças, né? A sua comunicação em casa. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei. Outra coisa que o Servazzi fala, ele não é cristão. Você lembra a parte do dízimo? Ele fala que ele não é nem contra nem a favor do dízimo. Mas aqueles que são a favor, ele fala assim, se você consegue viver com 90%, você consegue viver com 80% e poupar 10%. E é uma grande verdade. Porque a gente sabe que na nossa ponta, na nossa organização, a primeira coisa que a gente tira é o dízimo e a primícia. Isso aí é indiscutível. Se eu vou gastar com pão, com Coca-Cola, é outra coisa, indiscutível. Dízimo e primícia, começa por aí. Quanto eu ganho? 1.000? Eu sei. Pra lá. Agora, se você consegue viver com 900, você consegue viver com isso. Tenho certeza disso. E formar essa plataforma, formar essa... para construir as coisas. Amém. É verdade. Mas às vezes nós somos tão indisciplinados que se a gente ganha 500, divide 500, a gente ganha 600, gasta 600, a gente ganha 1.000, gasta os 1.000. 1.500 às vezes. Não é verdade? Isso é indisciplina. É indisciplina. Não, quando eu ganhar mais, mas sempre que ganha mais, gasta tudo que ganha. Não é verdade? Uma dica que funciona em casa. Arranja uma luzinha, igual o Pablo falou, ou um imã de geladeira, e tudo que você gastar, anota lá. Tudo. Vou comprar um pão, 50, sei lá, uma moeda que você gastar, anota. E faz uma planilhinha no Excel lá, quem não tiver me procura que eu tenho uma bem legal. E anota tudo. Porque você vai saber aonde você está gastando dinheiro. E no próximo mês, fala, nossa, gastamos tanto com tanta coisa que isso funciona, isso é bem legal. É interessante que eu tinha essa planilha, só que a minha planilha do outros era o que estourava.
Água, luz, ou Fixo e outro. esse outro se quebra. Esse outro que nós temos que vigiar. Porque o fixo é fixo, né? Luz, água, é fixo, gás, né? É fixo. E essa colocação que ele colocou, a gente vai no mercado para comprar pão e leite. No mercado, gente, comprar pão e leite é um desastre. A gente vai na padaria que é mais caro. Mas você vai no mercado e gasta mais do que você fosse na padaria comprar pão e leite. Porque lá você vai vai um chocolate, para depois você vai dar para comer um doce, não é verdade? E vai encher o carrinho. Toda vez que vai no mercado, não traz só o que se propôs a ir buscar. Não é verdade? Afinal, lá lembra uma vez que o pastor perguntou pra gente na presbiteriana, dizendo que no final, onde você vai pagar o caixa lá é corredor da morte. Porque tem, principalmente nas lojas americanas. Tem chocolate, tem chiclete do lado. Essa também é assim. Então ali é corredor da morte. Você não entrou pra comprar nada daquilo, mas você vê, você vai pegar uma revista que você nem lê, você vai e compra. Coisa horrível, gente. Não é horroroso isso? O mundo está levando muito para o consumismo, né? É uma embalagem bonita, as crianças são totalmente levadas pelo consumismo. A Pedra ontem mesmo foi na Nutrela, ela viu lá um negocinho que pegou, tá bom, pega. Nem fala direito, mas ninguém sabe. Abriu, quis comer? Quis, achou bonito lá o papel. Comeu. A gente assim, a gente compra as É coisas. verdade, como criança. Coisa horrível, né? Então nós precisamos já ensinar as nossas crianças desde pequeno a isso. É duro, gente, não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. E é uma bênção quando se alcança. É uma bênção quando se alcança. Eu vou ser sincera, quando fui criança, eu era a maior gastadeira. Quando eu casei até o meio ano, também era. Né? Aí, graças a Deus me deu um chileno alinhado com as finanças e Deus colocou no eixo. Mas, se ele esperar ou ajustar, vou ajustar, não tinha opção. Ou ajustar, vou ajustar. E assim, é tremendo. Então, assim, eu falo que é difícil, assim, porque o Dario também deve ser difícil, mas ele tem mais facilidade de dizer não para as crianças do que eu. Quando um filho pede uma coisa, mesmo desnecessária, mamãe, compra aqui pra mim, mas é desnecessário, ele quer por luxo, não precisa, já tem. Assim, eu tenho vontade de comprar, eu, Cristina, tenho vontade de comprar, mas eu luto contra, e principalmente quando o Dario lutar. Aí eu luto contra a minha carne, assim, não precisa, não precisa, você queria tanto, não, você não precisa, não vamos comprar, não vamos investir nisso. Mas é difícil dizer não. Só que as crianças sabem quando elas aprendem, quando a gente também sabe dizer não. Por que eu demorei para aprender? Eu tive que casar com o chileno, né? Para aprender, porque meu pai sempre disse sim. Talvez meu pai nunca teve alguém que ensinasse ele da forma correta, né? Não que ele era mal que me ensinou assim, eu acho que estava me fazendo bem, me dando tudo, né? Que eu queria. Mas, quando eu descobri, eu podia ter. Guarda-baixo do Senhor, todos os carros estacionados, Senhor, todas as coisas passando pela rua também. Então, vocês entenderam isso? É difícil, porém, não é impossível. Isso que o Paulo colocou aqui, que ele colocou aqui, ó, fora do propósito, né? Quando a gente não é próspero, quando a gente está fora do propósito, e quando a gente gasta os recursos que Deus tem nos dado naquilo que não é o propósito. Você está no propósito, você já... Isso é tremendo, porque eu aprendi esses dias isso aí, na prática. Porque daí eu recebi uma oferta e eu falei assim, ai que bênção, porque eu estou precisando de tanta coisa aqui na casa. Vamos, amor, dá esse dinheiro, nós vamos comprar, o que está precisando? Aí eu falei assim, Deus não trouxe esse dinheiro para isso. Ele trouxe com um propósito. Primeiro nós vamos orar e buscar qual é o propósito de Deus. Porque se eu faço o contrário, ele falou, minha vontade é até entregar para você, porque eu sei que você quer algumas coisas na casa. A minha vontade mais é entregar. Só que se eu entregar para você, não foi isso que Deus quer, a torneira vai fechar. Nossa, isso me impactou. Porque aí hoje você falando é isso. É investir, gastar os recursos de Deus naquilo que é propósito. E não que Deus não queira me dar as coisas que eu estou precisando na minha casa. Não esquece, mas não é a prioridade. As prioridades são outras. Consequentemente, virão as coisas, né? Mas a gente tem que saber tudo que Deus quer, que as coisas sejam alcançadas. Então a gente tem que pensar isso. Isso em todas as áreas, nas nossas vestimentas, né? A gente tem um monte de sapato. Aí você vê na loja um sapato novo, lindo, diferente, novo modelo e um preço ótimo aos nossos olhos. Aí eu vou comprar, mas precisa daquele sapato?
Precisa? Precisa nada. Tem 10 mãos e tem 2 pés. Então não precisa. Quem precisa é a alma, que quer se elevar, né? Então não precisa, gente. Então, investir naquilo, quando a palavra de Deus fala investir naquilo que não é pão, é investir naquilo que está fora do propósito para nossas vidas. É a parábola, né? A parábola do semeador lá que comeu muito e botou no celeiro e falou, hoje te pediram pão. Que adianta? Ter 10 camas? Que adianta? Ter 50 pares de sapato? Que adianta ter um guarda-roupa saindo, quebrando as gavetas no meio do fundo, a gaveta nem aguenta mais de tanta roupa. Não é verdade? E o irmão do lado está passando frio. Então, queridos, nós temos que pensar antes de falar, Senhor, o que o Senhor quer? E como que o Senhor quer, papai, que essas coisas aconteçam? Gente, quando a gente se alinha com esse propósito, é tremendo. Não que nenhum de nós ainda não estamos nesse alinhamento que Deus está pedindo, não é verdade? Mas nós estamos tratando. Só de tratar, a gente já vê os resultados de Deus. Só de tratar, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente já alcança. Imagina quando a gente estiver alinhado com o que Deus quer. Então, que nem o Pablo falou, tipo assim, não, mas eu dou dízimo, dou primícia, dou oferta, o resto eu faço o que eu quero. Olha, quero dizer uma coisa pra você. Os 10% é de Deus e os 90% que ficam no nosso bolso também é dele. Porque se não administrar segundo o coração de Deus, você fala assim, nossa, o que eu fiz com o dinheiro? Não sei. Onde que tá? Mas eu gastou como? Trocou 50 reais, cadê? Sobrou 1. Então se você administrar, você não, 90 é meu, 10 é de Deus, 90 é meu, tá numa furada, tá fora do propósito. Quer dizer, todos os recursos que vêm na nossa mão é para ser administrados segundo o coração de Deus. Os 90 que ficam com a gente vai prestar conta para Deus também. Isso que o Pablo falou, já existem filhos entre nós que faz isso, ele dá 10% é de Deus, 10% ele guarda e depois ele vai fazer distribuir as coisas que precisam ser pagas. Já há pessoas entre nós que fazem dessa forma e são prósperos. Como o Pablo falou, próspero não é ter mansão, não é ter um carrão e Corolla. É carrão Corolla? Então, não é ter Corolla. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você saber viver em Deus com aquilo que Deus tem te dado. Isso é prosperidade. É verdade. Você entendeu? Então isso é ser próspero. E Deus está trazendo essas palavras para nós porque Ele tem um propósito. Amém? E se Deus quer nos prosperar, porque Ele tem um propósito. Ele quer que a gente alcance esse propósito. Amém? E como o Pablo falou, e não que Deus não quer que a gente tenha sapato, que a gente não tenha roupa, porque todo mundo está vestido. Não tem alguém descalço? Só se tirou o sapato, mas veio com ele. Não é? Alguém que está sem blusa? Não. Todos estão agasalhados, não é verdade? Todos estão calçados. Logo tá com um trapinho ali, ó. Tá com Vai que vai, meu Deus! Demorar para se prosperar ele. Então eu quero dizer isso para você, que Deus está trazendo, presta atenção aqui. Deus está trazendo isso com uma finalidade. Amém? Deus não está trazendo isso por acaso. Põe em ordem sua casa. Põe em ordem sua casa. Se sua mulher não sabe, se seu marido não sabe de nada, sentem juntos, façam as coisas em concordância. Entrem num acordo. Deus abençoa os acordos. Há prosperidade nos acordos. É tremendo isso, gente. Há prosperidade nos acordos. Então, quando há concordância, o Senhor abençoa. Amém? E a gente precisa aprender. Se Deus está nos ensinando, é porque está faltando alguma coisa, não é verdade? Nessa área da nossa vida, nós precisamos colocar em prática. Amém? Falta, como posso dizer, para mostrar que o Espírito é o mesmo. Eu e a gente tem discutido sobre esse mesmo tema de um mês para cá. Isso tem sido mais ou menos um mês, né? O que o Paulo falou foi um pouco além do ano que a gente chegou. Tem sido, e assim, a gente começou a pôr as coisas em ordem. A gente já começou a ver a prosperidade de Deus ajudando. O chefe me chamou, me deu uma promoção na empresa. Glória a Deus! As coisas estão se encaixando, a gente está começando a preparar a missa da semana. Fala que a gente precisa sentar
pôr no papel e começar a organizar. E assim, o Espírito é o mesmo, que o Pablo falou, é exatamente o que Já está acontecendo na sua casa. a gente tem pedido de vez pra cá, que é mais ou menos quando o Pablo comentou que estava com essa palavra. Então, só para testificar aqui. Amém. Eu creio. Amém? Então é Deus agindo, gente. Isso que ele falou de comprar é muito interessante, porque em casa a gente não trabalha com cheque. A gente não tem cheque. Não tem cartão de crédito também. Então a gente trabalha no cash. Então tem que ir juntando, tem que ir guardando, tem que fazer um caixa. Aí eu chego na loja e falo assim, olha, por favor, quanto custa esse daqui? Aí o moço fala assim, olha, em 5 vezes. Eu falei, moço, eu não quero em 5 vezes, quero à vista, o dinheiro à vista. Aí, olha, mas no cartão, eu falei, moço, eu não quero no cartão. À vista eu quero esse negócio. Vai lá e fala com o seu gerente que no dinheiro tem que ter desconto. Aí vai lá, conversa com o gerente, um descontão, porque se eles verem o dinheiro, o desconto é maior. Você entendeu? Então Deus está nos ensinando a fazer as coisas assim. Claro que há coisas que a gente precisa fazer no financiamento, né? Que são um valor muito alto. Mas se a gente vai comprar 50 reais, não vai fazer em 5 vezes. O negócio da pastora Berenice, ela tá certo. Ela falou que serve pra ela, não é pra todo mundo isso. Deus falou com ela e eu peguei pra mim também. Ela fala que Deus deixa ela financiar 3 coisas: móvel, imóvel e automóvel. São coisas caras. As 3 coisas. Porque tem coisas que se eu não financio um automóvel, eu troco. Então, né? Se eu não tivesse financiado o meu, eu estaria com o meu carrinho lá e não seria mesmo, porque eu estaria pagando mais caro a manutenção do que, né? Então, às vezes a gente tem que fazer uma conta, né? Só tem que ser direcionado, né? Tem que ser direcionado, tem que estar em acordo, tem que orar, buscar de Deus. Deus, Senhor, aprova isso, está no teu coração isso. Porque se a gente compra, ele não consegue pagar. Não é verdade? Aí ou ele fica endividado, ou a gente não consegue levar adiante. Então tem que buscar no Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Calar a voz da nossa alma e falar, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Deus. Porque senão, como o papo for, nós somos consumistas. A gente quer sair comprando tudo que vem pela frente. Podendo, vamos comprar, depois dá um jeito, depois dá um jeito, depois dá um jeito. Virou uma bola de neve o jeito. E agora eu quero ver o negócio. Então tem que buscar no Senhor. Temos que ser perseverante, que nem o Pablo falou. A coisa que a gente não precisa financiar. Então, mas não tem que ir lá e já ir comprar. Vai guardando, vai juntando, vai fazendo. Que seja 5 reais por mês que você guarde. Eu guardando 5 reais por mês, aí eu conseguindo guardar 10, eu conseguindo guardar 15. Eu tenho pagado o meu, como chama o carro? IPVA? Eu tenho conseguido pagar à vista, porque eu quero pegar o desconto. Nem a Karina e pegar a nota fiscal paulista, que ela nunca paga o IPVA. Também, agora tem esse agora tem, né? Isso daí que a gente vai acumulando e paga o IPVA pela nota paulista. O dinheiro que eu te dou foi pra nós. Agora vocês vão participar. Eles estão brincando. Entra no acordo, tem que conversar. Vocês entenderam? Então a gente tem que aprender também a ter algo, um caixa extra, guardando para uma coisa que a gente precise e necessite, que é algo onde recolher. Mas não comer tudo que ganha, não gastar tudo que ganha. O Senhor tem colocado recursos sobre as nossas mãos, nós temos que buscar do Senhor. Aqui é isso. Uma coisa que eu aprendi assim, eu era justamente assim, tipo, era tudo de guardar, de ter, sabe, ter reserva se acontecer alguma coisa, tem que ter guardado. E com a Tati, e acho que o Vitor também deve ter vivido isso de pouco, era o outro oposto. Né? Eu comer assim, né? Vamos comer o hoje. Amanhã Deus proverá. Né? Então assim, eu aprendi a viver no equilíbrio. E eu preciso dar um passo para Deus abençoar, mas eu preciso fazer a minha parte. Né? Deus me abençoa, mas o que eu... Vamos dizer, Deus deu para a semana inteira. Eu comi hoje, normal. Então não é assim também uma apologia, guarde. Não, a gente precisa sobreviver do sobrenatural também. Esse mês aí, esses 2 meses que não teve entrada menor, eu não consigo explicar como paguei nas coisas. Porque se botar eu não ganhei, eu tinha que pagar. Sobrenatural. Entendeu? Mas eu acho que é porque se Deus entende que a gente tem um posicionamento, deu o passo que Deus abençoa. É o que o Dario falou quando a gente casou. Primeiro dá o passo, depois Deus abençoa. Né? Aquela história do dia a dia que a gente fala. É verdade. Então a gente fala, se Deus fizer, aí eu vou e faço. Se Deus me der um emprego, se Deus me der um carro, se Deus... Não, faz você primeiro, fica esperando de Deus. Faça você a sua parte, faço eu a minha. Né? E aí com certeza Deus vai abrir o ar para a gente conversar com ele. Mas é necessário a gente fazer a nossa parte. E algo muito importante, assim, que eu acho que é como chama o ponto chave de tudo isso, é esse versículo que o Paulo pediu para nós lermos.
nós temos que fazer tudo que Deus ordena. Não tem esse vídeo que nós vemos aí? Se nós fizermos tudo que Deus ordena, teremos dias prolongados, vida boa e possuir a terra. Temos feito nós tudo que Deus tem ordenado? Não me responda. Responda você mesmo para Deus aí. Se nós fizermos tudo que Deus tem ordenado, teremos vida boa, teremos dias prolongados e possuiremos a terra. Esse é o chave. Porque, como ele falou, não adianta fazer as coisas externas, mas por dentro você sabe das coisas que você tem errado com Deus. Conserve a sua casa. A sua casa, primeiro, como eu tenho dito, é aqui dentro. A minha casa começa aqui. E aí depois aqueles que me seguem. Então, faça o que Deus tem ordenado para fazer. Quer ser próximo? Eu quero. Então faça o que Deus ordena. Deus ordena a amar o próximo, a não falar mal dos seus irmãos, a não fazer julgamento, né? A ofertar, a dizimar. As coisas que Deus tem ordenado. É só fazer. E o Senhor vai prolongar os nossos dias, possuiremos a terra e viveremos bem. Amém? Glória a Deus. Amém. Você recebe essa palavra aí da parte do Senhor? Amém. Essa semana, então, você vai fazer o quê? Vai ser uma semana de... Vai ser provado, com certeza. Essa semana é a semana da gente fazer o quê, então? Consertar o quê? As finanças da nossa casa. Colocar em ordem aquilo que é necessário colocar em ordem. Amém? Glória a Deus. Sim, então. Uma das coisas que eu entendo assim, de Deus assim, que ajuda a gente a tratar a essa ordem mesmo, é reconhecer que você sabe as coisas que é. Porque, eu vou pôr em ordem. Ou então eu vou fazer empréstimo para organizar as finanças, vou fazer empréstimo para pagar tudo esse imposto. Então, assim, eu tenho que buscar de Deus saber se eu sei ou não sei administrar as finanças. Porque eu entendo assim, se Deus levanta pessoas assim, voltadas aqui em cima, tira a força, entendeu? Porque tem gente que não sabe. Estão ouvindo aí? Sim. Às vezes a gente não sabe o mínimo o que é prioridade, o que é fixo, o que é outros, o que é... Às vezes eu acho que o outro quer pagar o dela, eu acho que o outro quer pagar tudo. Eu acho que coisa linda, entendeu? Às vezes a gente precisa reconhecer que a gente não sabe. Não pode fazer uma análise das finanças, que está gastando, o que não está, o que está entrando, às vezes tentar voltar lá, você não consegue nem saber o que você gasta. Aí a gente chega na conclusão, eu sei ou não sei? Se eu não sei, eu preciso buscar. Amém. Reconhecer se sabemos ou não administrar. Amém? E se não sabemos, isso que é dar pedir ajuda. E aí tem que quebrar o quê? Nosso orgulho. Meus irmãos estão sabendo? Vou lá falar pro Pablo como está minhas contas, quero saber tudo. Como que está? A bagunça que está a minha casa. Mas se Deus está usando, vou dar um exemplo do Pablo, porque ele ofereceu ajuda. Se Deus está usando um irmão para nos abençoar, é porque o Senhor está nos ensinando. E o Senhor fala que só a cura quando a gente faz o quê? Quando confessa, quando a gente se expõe. Só a cura quando se expõe. Não adianta ficar debaixo da cama achando que as coisas vão ficar, quando melhorar eu sair debaixo da cama. Vai ficar debaixo da cama internamente, até a cama cair em cima. Porque só tem cura quando há exposição. Quando está doente é curado? Quando ele vai no médico e expõe o que ele está sentindo. Aí ele acha que passou um receita, ele vai curar. Quando nós somos curados das coisas que Deus tem nos falado, quando eu chego para alguém maduro, de confiança, e falo, olha, me ajuda, precisa de ajuda. Eu estou passando por essa situação, eu não estou conseguindo sozinho. Só de eu confessar a fé do Senhor, isso amém? Isso em todas as áreas. Mas hoje nós estamos falando especificamente das finanças. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, se você precisa de ajuda, corra atrás de ajuda. Agora você vai fazer, ninguém me ajuda, mas se ninguém sabe, vai ajudar como? Precisa ter, você precisa você correr atrás da ajuda. O doente, o médico não vai até ele. Ele vai buscar ajuda para se curar. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso é o amor de Deus, queridos. Olha como Deus nos ama. Deus é tremendo, Deus é tremendo. O Pablo nem sabe nada desse negócio de romantismo, quem sabe o Espírito Santo. Não é verdade? Porque eu falei sexta-feira disso, que tremendo. Gente, eu falei disso, compartilhei alguma coisa com o Dario antes de falar na sexta-feira. E ontem, meu marido escreveu algumas coisas que Deus falou com ele, tremenda, sobre romantismo. Tremenda! E foi Deus, você entendeu? Quando você faz a coisa alinhada, como Deus
é perfeito demais. Perfeitos somos nós, que precisamos caminhar para a perfeição. Bem, eu deixo uma coisa com Dario assim, muito fortes a respeito do que eu tinha compartilhado com ele. Então, a gente precisa aprender a depender de Deus em todas as áreas, em todas. A depender de Deus e fazer aquilo que nos cabe fazer. Você, não, Deus vai dar um jeito, mas se eu gasto tudo, Deus não vai dar jeito nunca. Né? Uma hora meu marido não vai aprender a fazer. Se eu não ensinar, ele vai aprender nunca. Ensinar. Ou vice-versa. A esposa vai aprender se o marido ensinar. Amém? Então, a gente se alinha e Deus faz as coisas. Mas nós precisamos aprender. Olha, o primeiro ponto é querer. Fala, Senhor, eu quero, Deus. Eu quero. Eu me abro para isso. Eu quero, eu preciso, Deus. Eu quero. Reconheço que eu não posso sozinho. Preciso de ajuda, Senhor. Preciso ser auxiliado. Eu quero declarar alguma coisa que Deus tem... Eu sinto muito forte de Deus aqui agora, queridos. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que essa palavra é uma expressão do amor de Deus para nossas vidas. Porque o Espírito me imprimia forte no meu coração que tem gente que se sentiu diminuída com essa palavra. Tem gente que se sentiu... eu não sei, o Espírito Santo está me trazendo muito forte. Assim, tem gente que se sentiu como se a sua realidade estivesse muito distante. Eu quero declarar que é uma prova do amor de Deus. É Deus manifestando o seu amor. É o Pai manifestando o seu amor. Sabe por quê, querido? Porque Jesus disse que só podemos servir a dois senhores. E aí ele fala de Mamon. Ele fala de Mamon. Ele não fala de Satanás, ele não fala de Beelzebul, ele fala de Mamon. Ele fala de Mamon, porque através do dinheiro, através da grana, Mamon manipula e gera escravos, cara. Escravos do dinheiro. E agora Deus está manifestando, porque era um tabu falar de dinheiro, de finanças na igreja. Sempre foi. Há uma dificuldade ainda da gente falar sobre esse tema. E agora Deus está preparando, porque na semana passada a gente falava de filhos maduros. A gente fala de filhos maduros, que os filhos maduros vão manifestar o reino de Deus. Os filhos maduros vão representar o Cristo. Então, queridos, o que Deus está fazendo é isso, cara. Deus está nos aprimorando. Deus está nos capacitando. Sabe, cara? Deus está nos ajustando. Deus está nos supervisionando mesmo, sabe? E o Espírito de Deus falava forte assim: diz que é a prova do meu amor. Diz que é a prova do meu amor. É a prova do meu amor, cara. Porque eu estou colocando no trilho. Eu estou manifestando a minha justiça. Lembra da justiça? A palavra no original é posicionamento correto. O Espírito me diz agora: eu estou manifestando a minha justiça. Amém. Eu estou colocando no lugar certo. Eu estou colocando no lugar correto, cara. Porque Ele está provando o teu amor. Sabe, na minha vida eu recebo essa palavra como prova do amor de Deus. Eu quero a minha casa alinhada. Porque, querido, entenda, são esses pequenos detalhes. Se a gente tem uma vida financeira alinhada, cara, é como uma bomba no mundo espiritual. Porque desalinhado, ainda a gente já consegue coisas sobrenaturais alinhado. Então, querido, pelo amor de Deus. Aí vamos possuir a terra. Amém? 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 Eu quero declarar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu creio que é a prova do teu amor e nós recebemos isso, Senhor. Nós recebemos porque a palavra vem direto do teu trono, Senhor. Veio pura, veio na simplicidade, Senhor. Veio do jeito que o Senhor quis, Pai. O Pablo não quis forçar, o Pablo não quis ser aquilo que ele não é. Ele fluiu de acordo com o que o teu Espírito manifestou na vida dele. E nós recebemos a tua palavra.